Então vamos lá, rapaziada. Vamos para algumas correções. Vou tentar ser bem breve, porque tem várias situações aqui. Então vamos lá, deixa eu dar um play aqui. A primeira seria o posicionamento da linha de 4 aqui e a lacuna que a gente está abrindo entre a zaga, certo? Ó, aqui, deixa eu dar uma pausa um pouquinho mais para frente. Ó, esse aqui é a nossa linha do meio. Olha como ela está toda torta, certo? Daqui das duas, uma. Como que essa linha aqui tem que funcionar? Deixa eu deixar uma outra cor um pouco mais forte. Um vermelho. Como que essa linha tem que funcionar? Ou a gente tem que ter uma linha um pouco mais avançada com 3 jogadores. Aí seria 1, 2, 3. E aí o volante mais recuado aqui atrás. Certo? Ou a gente tem que fazer uma linha só de 4. Um cara aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Se for o caso, a linha dos caras aqui tá bem baixa aqui. Dá pra gente subir nossa linha? Dá. Esse cara pode aproximar mais aqui, esse aqui aproximar mais aqui, só que os outros aqui também tem que vir. E aí a linha de zaga também tem que acompanhar um pouco nessa questão também. Então aqui a gente já tem um exemplo de como a gente está se posicionando errado em algumas situações. Aí, ó, por exemplo aqui, Leozinho, aqui, ó, já é uma situação em que se a gente estivesse fazendo a linha certa, que seria... Ah, inclusive eu pulei uma parte. A gente pode ter uma linha de 3 aqui também, e o meia, aqui nesse caso está sendo eu, ficar um pouco mais avançado para fazer uma pressão junto com os atacantes. Então, na verdade, ele ia vir aqui fazer uma pressão aqui e a gente ia ter uma linha de 3 aqui atrás. Certo? Então, isso aqui também é uma possibilidade. Então, aqui o que eu ia comentar, Leozinho, nesse caso aqui, você já devia estar se reposicionando. Você devia estar subindo para cá e ficando aqui. Certo? Aí a gente já teria uma linha um pouquinho mais montada, digamos assim. Porque qual o problema? Você tá caindo muito pro meio. Espera aí que eu... aqui. Deixa eu mudar a cor aqui do bagulho que eu fiz cagada. Então, ó, aqui você tá caindo muito pro meio, você tá ficando muito próximo de nós aqui, ó. Eu e o Lincoln aqui é sua referência, você tem que ficar sempre pra cima de nós. Entendeu? Pode ser que aconteça de eu entrar nesse espaço aqui e você ficar mais pra cima. Como pode ser que aconteça de eu entrar nesse espaço aqui e o Lincoln ficar nesse espaço aqui. E você mais pra cima. Mas o fato é que você sempre fica pra cima de nós dois. E aqui você já tá se aproximando muito. Tá deixando muito espaço pra esses caras aqui, ó. Entendeu? Então só o fato de se você estivesse olhando a linha e se preocupando em se posicionar aqui, ó, na linha, na ponta da linha, automaticamente você já ia estar marcando esse cara aqui, ó. Porque você ia estar mais ou menos aqui, ó, próximo dele aqui. Entendeu? Então a gente precisa fazer essas correções rápidas em campo. Aí pode ver que a hora que você tenta subir, a bola já foi para ele já disputou e ganhou e beleza. Então se você tivesse antes ali, você já teria evitado isso daí. Deixa eu deixar prosseguir mais um pouco para ver se tem mais alguma situação. Ó, mas ainda assim, ó, até agora a gente ainda não encaixou a linha direita. Até agora ela continua torta. Ó, ela continua num zigue-zague. Um de nós tem que... em algum momento a gente precisa fazer uma linha pelo menos de 3. Uma linha de 3 tem que ter. É o que eu falei. Ou a gente faz essa linha aqui mais avançada, ou essa linha tem que ser mais atrás. Um aqui e outro aqui. Aí o fato da gente estar todo torto aqui,
Olha o espaço que a gente cria entre um meio campo e outro meio campo. Entendeu? É fácil pros caras achar um passe nesse maluco aqui, ó. E quebrar toda a nossa linha. Entendeu? Tudo porque a gente tá mal encaixado. Então, aqui, o meia, ou ele volta mais um pouco aqui, fica aqui e forma essa linha de 3, para esse MC poder pressionar aqui em cima, entendeu? Ou esse MC tem que recuar um pouco para esse volante poder descer e centralizar um pouco mais, e esse outro MC ficar ali onde ele está mesmo, entendeu? Essa leitura tem que ser meio rápida e automática. Aí entra a parte da comunicação que eu falo para vocês. A gente precisa se comunicar, velho. Pra um tá corrigindo o posicionamento do outro. Aqui, por exemplo, é uma situação que tanto o Lincoln quanto o Mendes pode olhar e cobrar eu ou o Léo de voltar e fazer a linha, de alertar a gente que a gente não tá na linha. Então a gente precisa fazer essa comunicação para estar corrigindo o tempo todo. Porque é muito fácil a gente criar distrações durante a partida. Mas enfim, deixar a jogada seguir. Aqui é outra coisa que eu queria chamar a atenção. Deixa eu jogar esse carinha mais pra cá. Espera, deixa eu ver se eu consigo. Opa. Beleza. Outra situação. Eu tô achando que a gente tá criando muito espaço aqui, ó. Nessa zona do campo. Olha onde está a nossa linha de zaga e olha onde está a nossa linha de meio campo. Essa lacuna que a gente está criando aqui, a gente está dando muito espaço para os caras receber. Se esse cara aqui toca nesse maluco aqui, se esse aqui, né, toca nesse cara aqui, e esse mano dá um R1X aqui pro meio, essa bola chega, num desses dois aqui chega. Aí as situações que os zagueiros ficam mano a mano. E essa linha do meio, ela existe justamente para isso, para não deixar essa bola pelo meio passar e aí a gente deixar a zaga exposta. E isso acaba acontecendo com uma certa frequência. E ó, pode ver, ó, eu tô deixando o lance seguir e olha o espaço que a gente tá deixando aqui no meio. Tá vendo? Então assim, o que eu sugiro? Eu acho que é mais fácil, pra gente não ficar tão passivo no jogo, acho que é mais fácil a linha da zaga tentar subir e ficar mais próxima da linha do meio de campo do que o contrário. Então, eu acho que a gente pode adotar essa estratégia para hoje, por exemplo. Então, a linha de zaga sempre acompanha a linha do meio de campo. Vocês não podem ficar muito longe da linha de meio de campo. E a linha de meio de campo também não pode ficar tão errado assim também. Né? A gente não pode ficar, tipo, tão na diagonal assim. A gente tem que estar um pouquinho mais encaixado aqui. Até mesmo para a linha de zaga ter a referência ali para poder montar certo. Então, por exemplo, assim, ó, vou deixar a jogada seguir aqui. Ó, olha como ainda a gente continua deixando um baita espaço aqui para os caras. Olha esses caras aqui como eles têm espaço para receber. Ó, tem espaço para receber, espaço para receber. Esse aqui é o único que tá um pouquinho mais marcado que o Guga tá próximo dele. Mas esses três caras aqui conseguem receber, mano. Se esse cara aqui toca do lado pra esse mano aqui que tá de frente pra jogada, ele acha um passe nesse cara aqui. Entendeu? Ou se esse cara aqui vira o corpo pra baixo, ele acha o passe nesse cara aqui. Porque a gente tá muito longe. Agora, se a gente pega essa linha que tá aqui atrás, ó, se a gente pega essa linha e sobe ela, o que vai acontecer? Vamos supor que a nossa linha está aqui, ó. Então, o Pelé, onde ele está aqui, ele já estaria mais próximo desse cara, se a nossa linha está mais em cima. Então, esse cara já deixaria de ser opção de passe. Esse mano estaria impedido, porque o keyboard estaria mais ou menos aqui. Né? Aqui, se eu não me engano, acho que é o Kaique. O Kaique estaria mais ou menos aqui, ou seja, estaria próximo desse cara aqui também. E o Guga no dele ali mesmo. Aí tá certo. E aí, aqui no meio, por exemplo, a partir do momento que a gente encaixa isso, aí o meio-campo só se preocupa com essas opções de passe aqui e fechar essa linha. Por exemplo, assim, ó, aonde eu tô aqui, eu não tô marcando ninguém nesse momento. Porque aqui eu tô na dúvida entre esse passe vir pra cá
e eu marcar esse cara aqui. Eu tô em dúvida se esse cara vai girar e tocar nesse aqui. Aí eu tenho que correr para trás para fechar essa linha de passe aqui. Entendeu? Eu vou limpando um pouquinho as setinhas aqui para vocês entenderem. Então aí eu já ia ter que correr para trás para fechar um pouquinho a linha de passe para esse cara aqui. Assim como eu também tenho que me preocupar com essa brecha aqui, que esse cara pode tocar aqui e achar esse cara direto. Então, na dúvida entre não saber qual jogada o cara vai fazer, eu não estou marcando nenhum nem outro. Certo? Então, o que era o correto fazer? Como eu falei, se a linha nossa da zaga tivesse mais avançada aqui, se a gente estivesse jogando mais próximo essas duas linhas de 4, a nossa linha de 4 da zaga com a linha de 4 do meio, estivesse mais próximo, e a gente estivesse posicionado assim, né? Considerando que esse aqui seria os 4 zagueiros, aí eu já passo a me preocupar com o passe para esse cara, entendeu? O Lincoln já sobe um pouquinho mais aqui e já fecha a linha de passe desse cara aqui para esse aqui, no qual o Kaique já ia estar próximo do cara também, já ia impedir com uma certa facilidade que esse cara recebesse. E o Léo já estaria mais para cima, não estaria aqui, estaria um pouco mais para cima, estaria aqui, marcando a frente desse cara aqui, não deixando esse cara prosseguir, infiltrar aqui pelas costas dele, por exemplo. E aí o Mendes está no cara certo aqui, entendeu? Aí esse atacante acaba servindo como um apoio ali para ajudar na marcação. Então, enfim, esse seria, acho que uma pequena correção que a gente já pode começar a fazer hoje. Então, 2 pontos importantes. A linha de 4, sempre manter certinho, não muito espaçado, mas também não muito próximo, entendeu? Aqui mesmo eu acho que a gente já está próximo demais um do outro, a ponto de que a gente não está marcando bem as opções de passe. Eu acho que eu não veria problema a gente estar junto assim, desde que os caras não tivessem essas opções de passe tão claro aqui, ó. Agora a gente tá junto assim, é fácil deles quebrarem essa linha de passe nossa, achar um desses caras aqui, e aí deixar os zagueiros mano a mano, e a gente tem que ficar correndo atrás daí. Então, enfim, primeiro ponto, arrumar essa linha de 4, ou como eu falei, ou uma linha de 3 com o meia mais avançado, ou quando a gente for fazer uma pressãozinha um pouco mais alta, inverter, essa linha de 3 ficar na frente, e atrás ficar o volante, que nesse exemplo aqui é o Lincoln. Mas, no mínimo, uma linha de 3 a gente tem que estar sempre montada. Sempre, no mínimo. E o segundo ponto é essa linha da zaga começar a acompanhar um pouco mais a linha do meio de campo. Né? Eu já tenho conversado com o Jussi, que é o que tem esse voto de confiança nossa, no sentido de liderar a zaga ali, até pela experiência que ele tem. Então, eu até passei essa missão para ele, dele sempre tá tentando corrigir vocês em relação a isso. Então, quando o Jussi falar sobe a linha, os outros 3 caras, o Jussi geralmente é o que tá nessa posição aqui, então os outros 3 caras, os laterais e o outro zagueiro, sobe a linha, acompanha a cal dele. Se ele falar que é para subir a linha, porque é para subir a linha. Porque provavelmente ele tá olhando essa linha do meio de campo aqui e tá vendo que a gente tá muito distante. E tá dando muito espaço aqui pros caras receber entre as duas linhas. Aí se ele falar para recuar um pouco mais a linha, para ir para trás, recua a linha. E é sempre vocês aqui, os 3 caras, que geralmente vão estar junto com o Jussi na zaga. Então, presta atenção nas cal dele e segue. Segue porque o Jussi está orientado sobre esse tático aqui do que precisa ser feito. Fechou? Esse é um primeiro ponto. E aí eu vou fazer um outro vídeo para falar de outras questões de posicionamento. Valeu!